A concepção do pós-vida varia significativamente entre diferentes culturas e religiões. Em várias tradições religiosas e mitológicas, encontramos menções a lugares destinados aos mortos ou às almas dos condenados. Hoje eu vou te apresentar 6 termos diferentes para se referir a esses lugares: Sheol, Hades, Geena, Inferno, Tártaro e Lago de Fogo. Cada um com suas características e contextos únicos que refletem diversas crenças e visões teológicas. Então, puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. Você também já se embolou com tantas palavras e conceitos diferentes para definir a vida após a morte? Eu já! São tantos nomes que a gente acaba se confundindo e se perguntando se todas as citações tratam de um único lugar ou se são lugares completamente diferentes uns dos outros. Hoje eu vou te ajudar a sanar essa dúvida, apresentando 6 termos encontrados na Bíblia Sagrada. Vamos lá! Sheol. O Sheol é um conceito encontrado principalmente na tradição judaica. No Antigo Testamento, ele é descrito como o lugar dos mortos, uma morada sombria para onde todas as almas vão após a morte, independentemente de suas ações em vida. Ele é muitas vezes descrito como um abismo ou um lugar subterrâneo. De acordo com a crença, não é um lugar de tormento ou de punição, mas sim um estado de existência onde a consciência parece ser mínima. É um lugar de escuridão, silêncio e inatividade, onde os mortos estão completamente separados da vida na terra e da luz de Deus. Enquanto os textos rabínicos do Talmud e do Midrash apresentam o Sheol como um lugar de repouso para todos os mortos, escritos posteriores apócrifos, como os livros de Enoque e Segundo a Esdras, oferecem descrições mais elaboradas, pois começam a introduzir a ideia de diferentes compartimentos para justos e ímpios. O termo aparece cerca de 65 vezes na Bíblia hebraica, sendo mencionados em livros como Gênesis, Deuteronômio, Salmos, Isaías e Jó. Vejamos algumas passagens bíblicas onde ele aparece e que nos ajudam a compreender melhor as suas características. 1 Samuel 2,6. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Ele faz descer ao Sheol e faz subir. Essa passagem indica que Deus tem o poder sobre a vida e a morte, sendo Ele quem decide quem desce ao Sheol e quem pode ser trazido de volta. Jó 7:9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce ao Sheol não subirá. Esse texto reflete a ideia de que o Sheol é um destino de onde não há retorno. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Sheol, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salmos 6:5. Pois na morte não há recordação de ti. No Sheol, quem te dará louvor? Isaías 38:18. Pois o Sheol não pode louvar-te, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não podem esperar pela tua verdade. Esses 3 últimos textos indicam claramente uma existência sem consciência plena no Sheol, onde a alma permanece em um estado de inatividade total. Amós 9:2. Ainda que cavem até o Sheol, dali a minha mão os tirará, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Essa passagem destaca a onipresença de Deus, indicando que nem o Sheol está fora do alcance divino. Hades. O Hades é uma figura central na mitologia grega, representando tanto um deus como o reino dos mortos. Sua complexidade e as várias camadas de seu significado são essenciais para entender a concepção grega da vida após a morte. Segundo a mitologia, Hades seria um dos filhos do titã Cronos, o deus do tempo, irmão de Zeus e de Poseidon. Após a derrota de Cronos, os 3 irmãos dividiram o controle do mundo. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar e Hades com o submundo. O reino de Hades é descrito como um vasto domínio subterrâneo, acessado através de várias entradas espalhadas pelo mundo, como cavernas e fendas na terra.
O rio Estige seria um dos rios que cercam e atravessam o submundo, servindo como uma barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Nas religiões gregas, o culto a Hades não era tão difundido quanto o de outras divindades olímpicas. No entanto, ele era reverenciado em rituais funerários e práticas oraculares. O Hades é citado pelo menos 10 vezes no Novo Testamento, mas a sua compreensão e contexto diferem das concepções mitológicas gregas. Resumidamente, Hades é a palavra grega usada para traduzir o conceito hebraico do Sheol, mas com algumas diferenças. Ele é frequentemente visto como um lugar temporário, onde as almas de todos os mortos esperam até o julgamento final, ou seja, é um estado intermediário. Algumas tradições cristãs, como a ortodoxa e a católica, ensinam que Jesus Cristo desceu ao Hades após a sua morte para pregar as almas presentes ali e libertar os justos, levando-os ao céu. Já no protestantismo, muitas denominações veem o Hades simplesmente como um estado de morte. Importante mencionar que a confusão entre os termos Hades e Inferno, por exemplo, se dá por causa da própria tradução da Bíblia. Mateus 16:18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Note que originalmente a palavra dita por Jesus foi Hades e não inferno, até porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Aqui, o mestre está afirmando que o poder da morte não prevalecerá contra a igreja que ele edificará. O termo aparece ainda em outros textos do Novo Testamento. Apocalipse 20, 13 e 14. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Perceba aqui a semelhança entre os termos Hades e Sheol, que resumidamente podem ser descritos simplesmente como um cemitério de almas, que aguardam o seu destino final. Atos 2:27, citando o Salmo 16:10. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esta citação dos Salmos é usada por Pedro para se referir à ressurreição de Jesus, afirmando que Deus não deixou Jesus na morte ou no Hades e nem permitiu que o seu corpo se decompusesse. Isso sugere realmente que o Hades é um estado temporário de morte, do qual Jesus foi ressuscitado. Geena. Geena é um termo bíblico que aparece no Novo Testamento, especialmente nos ensinos de Jesus, e é frequentemente associado a um lugar de punição eterna. Conhecido também como Vale de Inom, é um local geograficamente e historicamente significativo, localizado ao sul de Jerusalém, perto das colinas da cidade. Na antiguidade, esse vale era utilizado como um local para cultos de idolatria, que incluíam sacrifícios humanos, em especial o de crianças, ao deus Moloque. Esse culto em específico é mencionado várias vezes na Bíblia hebraica, e é citado como um ato detestável aos olhos de Deus. Após o período dos reis, o vale começou a ser visto como um lugar maldito, devido aos terríveis sacrifícios que ocorreram ali. Com o passar do tempo, o local foi transformado em um depósito de lixo para Jerusalém, onde eram queimados resíduos e também corpos de criminosos. Devido à sua associação com o fogo contínuo e a degradação, o Vale de Inom passou a ser usado metaforicamente pelos profetas e escritores do Novo Testamento para descrever o destino dos ímpios, evoluindo ao longo dos séculos e consolidando-se como uma imagem do julgamento divino e do castigo eterno. Enquanto Sheol e o Hades representam um estado intermediário dos mortos, Geena é mais especificamente associado ao destino final dos ímpios após o julgamento. Resumidamente, quando Jesus Cristo fala do castigo eterno em Geena, ele está falando metaforicamente. Ou seja, para que fosse fácil de seus ouvintes entenderem que haveria um castigo eterno com fogo e sofrimento, ele utiliza uma palavra que já existia, usando como exemplo um lugar que o povo já conhecia muito bem. Por isso, as traduções mais modernas da Bíblia traduziram a palavra Geena como inferno. O termo aparece cerca de 12 vezes no Novo Testamento. Tártaro. O Tártaro é um conceito também originado na mitologia grega e trata-se simplesmente da parte mais profunda e sombria do Hades. Seria um abismo de tormento e sofrimento, mas não para a raça humana. O local seria destinado às piores criaturas e aos anjos caídos. De acordo com a mitologia grega, Zeus, após derrotar os titãs, lançou-os no Tártaro como punição.
No Novo Testamento, o termo é utilizado apenas uma vez, por Pedro, e isso mostra o tamanho da influência grega na crença popular já naquela época. Segundo a Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, entregando-os a abismos de trevas reservados para o juízo. Quando Pedro menciona o Tártaro, ele invoca uma imagem familiar aos seus leitores gregos, ao mesmo tempo que comunica a seriedade e a abrangência do julgamento divino, na certeza de que nenhum ser, seja ele humano ou celestial, está acima da lei de Deus. Vale mencionar que essa citação também foi traduzida como inferno. Lago de fogo. O conceito do lago de fogo é fundamental na escatologia cristã e é mencionado especificamente no livro do Apocalipse e é descrito como a condenação final dos ímpios, de Satanás, de seus seguidores, da morte, do Hades, da besta e do falso profeta. Sendo o termo associado ao julgamento final, que ocorrerá após o milênio e a ressurreição dos mortos, entende-se que o local ainda não foi inaugurado. Ele representa a segunda morte, ou seja, uma morte eterna e definitiva, sem nenhuma possibilidade de redenção. É um lugar de tormento eterno, onde aqueles que são lançados nele serão atormentados dia e noite para sempre, indicando uma punição contínua e interminável. Embora Jesus Cristo utilize o termo Geena e o livro do Apocalipse o termo Lago de Fogo, ambos os termos apontam para o mesmo conceito teológico: a punição eterna dos ímpios. Os dois termos não se referem a dois lugares físicos distintos, mas a realidades espirituais que comunicam a severidade da escolha do pecado e a consequência da rejeição a Deus. Inferno. A palavra vem do latim infernum, que significa lugar inferior ou região inferior. Na cultura romana antiga, infernum era utilizado para se referir ao mundo dos mortos, ao submundo onde as almas residiam após a vida terrena. Com a propagação do cristianismo no Império Romano, a palavra começou a ser associada ao conceito de um lugar de punição. Os primeiros cristãos adotaram a ideia de um inferno, influenciados pelas concepções judaicas do Sheol e também pelos ensinamentos de Jesus sobre o Geena. O termo inferno acabou sendo introduzido na Bíblia como a tradução de todas essas outras palavras que citamos aqui. Dependendo do contexto, ele pode referir-se tanto ao estado intermediário dos mortos, no caso da tradução de Sheol e de Hades, quanto ao estado final de punição ou punição eterna, no caso da tradução da palavra Geena. Mas, teologicamente, o inferno é entendido como a separação total de Deus e da sua graça. Todos esses termos que citamos acabaram sendo traduzidos como inferno para simplificar o entendimento dos leitores modernos. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco sobre esses termos todos e por que eles foram utilizados da maneira que foram nos escritos bíblicos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita também para assistir os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link da playlist vai estar na tela final desse vídeo aqui. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.